Olá a todos. Hoje é dia 31/10/2024. Eu espero que os senhores estejam bem, que suas famílias estejam bem, dentro do possível na nossa realidade, né? Nesse Brasil doido. Então, que vocês tenham aí uma ótima quinta-feira, fim de semana chegando, e peço que assistam ao vídeo até o final. Vamos lá, senhores. Em 2016, o senhor José Dirceu foi condenado a 23 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em 2017, José Dirceu sofreu uma nova condenação, desta vez por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o então juiz e hoje senador Sérgio Moro, na primeira condenação, José Dirceu teria sido beneficiário de 15 milhões de reais, dinheiro oriundo de transações espúrias entre a empreiteira Engevix e a Petrobras. Na segunda condenação, José Dirceu teria recebido 2 milhões de reais, dinheiro oriundo de transações espúrias, dessa vez entre a empresa Apolo Tubulares e a Petrobras. Bem, em maio deste ano, 2024, a segunda turma do STF decidiu que a pena por corrupção passiva infringida a José Dirceu era indevida, já que, em 2016, quando a denúncia foi recebida, o crime já estava prescrito, ou seja, já havia passado o prazo que o Estado brasileiro tinha para puni-lo. Junte-se a isso o fato de o ministro ter mais de 70 anos na época, o senhor José Dirceu. Sabe-se lá por quê? Isso faz com que o prazo da prescrição corra pela metade, ou seja, beneficia-se o réu. O crime em questão era o referente às transações espúrias entre a Petrobras e a empresa Apollo Tubulares. Já em fevereiro de 2023, o STF já havia reduzido a pena imposta a José Dirceu por Sérgio Moro de 8 anos para 4 anos e 7 meses, em regime semiaberto. Alegou-se, para beneficiar o senhor José Dirceu, que se ele já havia sido condenado por corrupção, não haveria por que condená-lo pela lavagem de dinheiro, que uma coisa seria o desdobramento automático e esperado da outra. Logo, não são dois crimes. E aqui uma curiosidade. Na época, fazia parte da segunda turma do STF o ministro Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça do presidente Lula e responsável pelo abrandamento e hoje extinção da pena imposta ao senhor José Dirceu. O então ministro do STF e hoje ministro do governo Lula, senhor Lewandowski, traçou a seguinte linha de raciocínio. Alegou que o crime cometido por José Dirceu foi o de solicitar e não de receber dinheiro fruto de crime. Sim, segundo o senhor Lewandowski, quem solicita a propina deve ter uma pena menor do que quem recebe a propina. Não me peçam explicações. E aí vamos pensar, senhores. O hoje senador Sérgio Moro, no passado, juiz responsável pelas sentenças da Lava Jato que condenaram, entre outras pessoas, o presidente Lula e o senhor José Dirceu, é questionado em suas ações pretéritas por ter abandonado a magistratura e ter se tornado ministro do governo Bolsonaro. Bem, o senhor ministro Lewandowski, quando no STF, votou pela suspensão do então juiz Sérgio Moro. Tal voto, citado inclusive pelo ministro Gilmar Mendes, foi um dos fatores decisivos para a extinção das punições de todos os condenados na Operação Lava Jato. E hoje, o senhor Lewandowski é ministro da Justiça do governo Lula. Isso tornaria suas decisões pretéritas, quando ministro do STF, suspeitas, já que muitas delas beneficiaram condenados com ligações estreitas com o presidente Lula e com o PT, é um caso a se pensar, né? E aqui, senhores, uma sugestão. Por que não tornam os crimes de corrupção, após direito de ampla defesa e condenação somente em última instância,
por que não tornam os crimes de corrupção imprescritíveis e com no mínimo uns 20 anos de cadeia em regime fechado, sem direito à progressão de pena? Pensem nisso. De repente é uma boa proposta para os nossos congressistas colocarem lá para ser votada. E para encerrar, hoje o ministro Alexandre de Moraes condenou mais 14 pessoas pelos atos de vandalismo do 8 de janeiro a 12 anos de prisão e o pagamento de uma multa no valor de 30 milhões de reais para ressarcir os cofres públicos. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, esses indivíduos fizeram parte de uma associação criminosa armada que pretendia abolir violentamente o Estado de Direito democrático no Brasil. E quais armas tais indivíduos estavam usando? Segundo o veredito do ministro Alexandre de Moraes, as 14 pessoas condenadas a 12 anos de prisão e ao pagamento de 30 milhões de reais em multa estavam armadas com pedaços de madeira, atiradeiras, bolas de gude e esferas de aço. Atiradeira, estilingue. Ninguém tinha arma de fogo. Tais indivíduos pretendiam derrubar todas as forças de segurança pública do Brasil com estilingues, bolas de gude e pedaços de pau. Senhores, nem na Idade Média os conflitos armados, as revoltas aconteciam com pedaços de pau e bolas de gude. Isso é ridículo. Ou seja, enquanto o senhor José Dirceu, graças às mais variadas manobras interpretativas e aos mais absurdos benefícios legais, é considerado legalmente inocente, os envolvidos no 8 de janeiro, muitos dos quais nem sequer estavam na Praça dos Três Poderes, mas sim na porta de quartéis, de onde foram retirados, de maneira traiçoeira por militares das Forças Armadas, porque foram conduzidos para a cadeia, quando diziam-lhes que iriam conduzi-los para outro lugar. Esses indivíduos são condenados a 12 anos de prisão, ao pagamento de 30 milhões de reais aos cofres públicos, são acusados de tentativa violenta de abolição do Estado de Direito, tendo como armas bolas de gude, pedaços de pau e atiradeiras. E isso é o Brasil, senhores. Enquanto essas pessoas são condenadas, o ex-ministro José Dirceu é mais inocente do que muitos dos senhores que estão assistindo a esse vídeo, que tem aí, no mínimo, uma multa de trânsito pendente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e vocês aí que têm pai e mãe, honrem seus pais, tá?